Boa tarde, pessoal. Vamos começar daqui a alguns minutinhos a live com Daniel Arenberg, vereador, ex-presidente do Detran, criador do Descomplica, o Poupa Tempo da cidade de São Paulo, um cara que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito de ouvir e de aprender com. Um cara que certamente vai estimular um pensamento diferente aí em todos vocês no que tange a questão da gestão pública, de governos digitais e de uma série de outros temas que a gente vai tratar aqui. Oi, Silvio, boa tarde. Amanda, Gabi Bucci, Cris Santos, Super Cris Santos, sempre presente. Vou esperar mais um pouquinho. Normalmente a gente segura aqui uns 5 minutinhos para as pessoas entrarem. Então quem entrou não saia, por favor, não desistam da gente. Estamos esperando também o Daniel, que ainda não chegou. Oi, Silvio. Acho que o Daniel está tentando entrar, mas eu não consigo sair da tela aqui. Silvio, se você conseguir, puder assessorá-lo aí, para que ele possa entrar, eu te agradeço. Roberta Teófilo, boa tarde. Pessoal, quem entrou, por favor, espere mais um minutinho. O Daniel já vai entrar e a gente começa. Obrigado, Silvio. Pessoal, para quem não sabe, essa é a live do Brasil País Digital, que é um movimento que existe há 4 anos. A gente tem como objetivo traduzir um pouco dos bits and bytes da tecnologia e integrá-los a questões de política e economia. A gente tem uma página no Facebook, que é uma página bastante acessada. A gente tem mais de 160 mil pessoas que acompanham o nosso movimento. É um movimento totalmente digital e a gente, com muito conteúdo, com muita informação, a gente procura desmistificar alguns temas aí da tecnologia para quem não é necessariamente tecnologia e principalmente estimular governos a estruturarem políticas cada vez mais assertivas e que tragam benefícios diretos para o cidadão nessa área de tecnologia, digitalização de serviços e uma série de outros assuntos aí. Gabi Bucci Martins, boa tarde. Daniel entrou. Oi, Daniel, boa tarde. Eu vou te chamar. Aos poucos as pessoas vão entrando, mas a gente já começa a conversar. Vou chamar o Daniel aqui. Tudo Daniel, bem? Ah, tá bom? eu estava com algum problema aqui, mas já entrei agora. Sem problema. Você me ouve bem? Te ouço bem. E você? Maravilha, te ouço super bem. Tá joia? Cara, obrigado pela sua disponibilidade em conversar com a gente. Eu sei que você está com uma agenda aí bastante desafiadora, né, com essa pandemia e as mudanças que ela traz, né, para o seu dia a dia, né, aí nas suas atividades principais. E fico feliz que você tenha conseguido encaixar esse papo com a gente. Não, obrigado pelo convite, Fábio. É um grande prazer estar com você e com o BR Brasil País Digital, que é um projeto maravilhoso que vocês estão desenvolvendo, viu? É muito bom estar junto. Para quem não conhece, eu estava até dando uma palhinha, mas eu vou voltar rapidamente. O Brasil País Digital já está no seu 4º ano de atividade. É um movimento, como o próprio nome diz, totalmente digital. A gente está presente nas principais redes sociais, tentando desmistificar um pouco dos bits and bytes da tecnologia, aproximando o cidadão dos governos que estão se digitalizando, que estão buscando prover serviços públicos digitais de qualidade para a população, trazendo exemplos positivos de tudo que está acontecendo aí no Brasil. Muita gente não tem a visão do que está sendo feito nessa área. O governo federal a gente tem divulgado bastante, o governo de São Paulo é um grande exemplo, eu queria te ouvir bastante também
em relação a isso. Tem muita coisa sendo feita, muito dinheiro sendo investido, muitos cidadãos, né, recebendo serviços que antes eles não tinham condições de receber, sem ter que pegar uma fila gigantesca, sem ter que pegar horas, né, para se mobilizar para o guichê público, levar uma pasta cheia de documentos para receber carimbos, passar, né, de guichê em guichê até ter o seu problema resolvido. Isso eu acho que é importante ser dito. Você, para mim, sempre foi, a gente se conhece já há alguns anos, né, Daniel? Um grande exemplo de um gestor que pensa o digital de maneira estratégica e pragmática. Você é um cara que, desde a época do Detran, você está olhando para essa evolução tecnológica, né, não deixa de ser, e como é que ela pode aproximar os cidadãos dos governos. Recentemente, né, o sucesso que o Descomplica tá demonstrando aí para a população que precisa de ir até os guichês e ter seus problemas, né, resolvidos, todos no mesmo lugar. É um one-stop shop, digamos assim. E você, eu acho que é um grande exemplo de um gestor público, e agora, né, de um parlamentar que vem se dedicando a isso há muitos anos. E aí eu queria começar, aproveitar que as pessoas estão entrando aí aos poucos, mas já te fazer uma primeira pergunta. E queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, e dissesse o que São Paulo tem para ensinar para outros estados e municípios no que tange a digitalização do seu serviço. Bom, Fábio, primeiro dizer que eu trabalho há quase 30 anos na área pública, eu sou formado em administração pública pela GV, Ciências Sociais pela USP, e fiz do meu dia a dia trabalhar na área pública. Eu gosto muito, e principalmente no atendimento ao cidadão, como você consegue desburocratizar, simplificar o atendimento ao cidadão. E aí usando as formas as mais diversas possíveis. Aliás, o Poupa Tempo, que foi o primeiro projeto que eu coordenei, foi justamente nesse sentido. Foi no sentido de fazer com que a gente pudesse ter serviços públicos com qualidade, com rapidez e de forma igual para todos. Na época do Poupa Tempo, a gente começou o Poupa Tempo lá em 96, não tinha muitos serviços eletrônicos ainda, muito pouca internet. E, na verdade, já lá a gente tinha uma necessidade, um interesse e uma vontade grande de fazer com que os serviços todos pudessem ser eletrônicos. Né? Por que ser eletrônicos? Por que ser digitais? Porque quanto mais a gente conseguir fazer com que o cidadão, à distância, nos faça os serviços, menos trânsito pela cidade, menos poluição, menos corrupção, porque a gente não tem intermediários. Então, é isso que a gente começou a fazer no Detran, depois como presidente no Poupa Tempo, depois como presidente do Detran, e assim por diante. Né? Eu acredito muito na tecnologia como meio para a gente conseguir, por um lado, combater a corrupção e, por outro, para dar mais qualidade de vida para as pessoas, nesse sentido que eu falei. Quanto mais serviços eletrônicos, você tem toda a razão, o governo federal, estadual, municipal tem feito um trabalho grande nesse sentido, melhor é para todo mundo. Melhor para o governo, melhor para a sociedade, melhor para o cidadão, cada cidadão, que eles podem fazer isso à distância. Agora, Você pode trazer um exemplo assim de como que um serviço público digitalizado melhorou a vida de cidadãos, por exemplo, exemplos que você recebeu de feedback das ações que você desenvolveu? Bom, por exemplo, no Detran, a gente começou a mandar SMS para ajudar as pessoas a renovarem a carteira de motorista. E a gente não tinha. Antes o Estado nem se preocupava com isso. Mas o principal, por exemplo, a segunda via da CNH. Por que o cidadão precisa, para tirar uma segunda via da carteira de motorista, ir até o Detran? A gente só precisa mostrar, provar que ele é ele mesmo. Então, a gente começou a fazer isso pela internet, o que foi um avanço tremendo, Fábio, porque ele começa um processo à distância e recebe o documento pelos correios. Ou seja, é tudo de bom. É o que todo mundo quer, porque toda vez que as pessoas têm que ir num serviço público, em geral, elas... Ah, que saco, que difícil, como é complicado, como, né, vou perder o dia. Então, o que a gente consegue, por exemplo, com um serviço desse e outros, vários, né? A gente agora na prefeitura, a questão de você poder agendar, por exemplo, uma consulta numa unidade de saúde à distância.
o que, isso avança? Porque os cidadãos não têm que ir até a unidade, Claro. perder tempo de trabalho, perder tempo no trânsito, poluição, etc., para ele ir agendar, não faz o menor sentido. Então, veja, tem tantos serviços, a gente vê outros países, como a Estônia, Israel, etc., em que quase todos os serviços são digitais. Esse é o tremendo desafio para a gente no Brasil, né? Mas, cara, se é um consenso, e eu concordo com você que seja, por que os governos demoram tanto para adotar e quando adotam, adotam em doses muito homeopáticas? Bom, não é simples você fazer esse processo de mudança. Você, melhor que ninguém, trabalha isso há muitos anos, ainda mais no serviço público. Não é simples. Então, fazer essa mudança não é só você digitalizar. Você tem que rever processo, porque senão você cria uma burocracia. Né? Não adianta ser do jeito que é presencial ir para o digital, tá certo? Isso. Não é só isso. Você tem que capacitar os funcionários para trabalharem de uma outra forma. Você precisa mudar cabeças, mudar cultura, o que não é nada simples, já fora do serviço público e dentro do serviço público também. Então, todo esse processo é um processo lento para a gente chegar nisso. E a gente tem percebido muito isso, Fábio, é isso que eu queria chegar. Que na medida em que a gente coloca mais serviços eletrônicos, a gente se depara com um problema que, primeiro, é saber sobre inclusão digital. Como é que as pessoas da população mais vulnerável têm acesso a isso? Isso. Segundo, como é que a gente faz para as pessoas mais vulneráveis, ou muitas vezes mais idosas, que não sabem lidar com isso, aculturar essas pessoas para usar esse serviço, que é um outro desafio fundamental para a gente conseguir enfrentar. Eu pego a minha mãe, que tem 81 anos, ela morre de medo de chegar perto do botãozinho do negócio, tá certo? Da internet, do celular. Imagina o que tem de gente que tem uma enorme dificuldade. E aí que a gente precisa tentar atravessar esses desafios, né? Da inclusão digital, de aculturar as pessoas. Na Prefeitura de São Paulo, aí chegando na sua pergunta, o que a gente fez durante 3 anos, eu fui secretário de Inovação e Tecnologia, foi, por um lado, tentar, por exemplo, fazer mais inclusão. Como? A gente tinha 120 pontos de Wi-Fi público, hoje 300, ainda não é suficiente, e até o final do ano vamos estar triplicando. Ou seja, não é só em praça, parque, tem que ter em todos os céus, tem que ter em todas as unidades de saúde, tem que ter em pontos turísticos da cidade, por exemplo, Ibirapuera passou a ter, o MASP passou a ter, e vários Exato. outros. Isso é fundamental. Por outro lado, uma das coisas que a gente manteve e está modernizando são as lan house públicas, os telecentros. Todo mundo falou, mas o pessoal usa muito hoje ainda por celular. Mas tem muita gente que precisa fazer currículo, usar a internet na periferia. Os telecentros são importantes ainda, né? Os Fab Labs, que foi da gestão passada e a gente deu continuidade, são laboratórios de fabricação digital para as pessoas aprenderem uma série de coisas, robótica, impressão em 3D, manter e ampliar isso é outra coisa fundamental, né? E eu acho que também é muito importante, e a gente começou a fazer, cada vez mais serviços eletrônicos. Só no ano passado, foram mais de 100 serviços que a gente migrou para os meios eletrônicos. Eu estou vendo o governo federal fazer a mesma coisa. Mas se a gente não tiver inclusão digital, por um lado, e aculturamento das pessoas, não adianta só migrar para o meio eletrônico. A gente precisa trabalhar essas duas questões que são importantíssimas para a gente alcançar toda a população, né? Eu concordo, eu vejo muito isso no governo federal, quer dizer, não é uma resistência porque eu acho que a coisa não vai funcionar. É uma resistência porque isso não faz parte da minha cultura profissional, eu não tenho essa familiaridade com a tecnologia, mas eu vejo também, cara, eu não sei se isso é perceptível também em São Paulo, uma resistência por talvez apego às informações. Então, órgãos que não querem compartilhar suas informações, porque tudo isso só vai funcionar se houver interoperabilidade de dados. Não adianta eu usar o banco de dados do Detran se eu não tenho, junto com o banco de dados do Detran, uma série de outros bancos de dados que vão me ajudar a tomar decisões racionais, a ter insights que eu não teria se eu não tivesse esses dados, né? E digitalizar por digitalizar, você falou, você está jogando o papel para a tela, você só digitalizou a burocracia. Digitalização de forma inteligente e integrada e interoperável é o que eu acho que todos os governos preocupados com isso buscam.
Então você vê resistência, para além dos desafios tecnológicos, para além da questão cultural, você vê resistência entre órgãos para compartilhar informações? E se sim, tem algum exemplo para contribuir aqui com a discussão de como isso foi, sei lá, suplantado? Pois é, você colocou em outro ponto também muito importante. As bases de dados, a gente vê, por exemplo, o documento único, que faz aí pelo menos 2 décadas que a gente queria colocar para funcionar no Brasil, que seria bom para todo mundo. E que juntaria, por exemplo, carteira de identidade, carteira de motorista, título de eleitor, CPF, né? A gente não conseguiu fazer. Tem uma lei lá atrás, há 15 anos atrás, o senador Pedro Simão dizendo: vai ter um documento único e em 1 ano todo mundo vai ter. Olha a dificuldade. Por quê? Porque cada órgão público acha que aquela base de dados é a correta, é a mais certa e que não quer integrar com outra. Então, essa é uma dificuldade que você falou importantíssima, Fábio. Como é que a gente quebra essas barreiras? Vou te dar um exemplo quando a gente estava no Detran, que a gente começou a quebrar a barreira. Como? A gente tinha junto, a gente estava no Poupa Tempo, junto com o Instituto de Identificação que faz o RG. E os dois, tanto o Detran quanto o Instituto, tem que colher assinatura, tem que colher foto, tem que colher todas as informações do cidadão. O cidadão, né, o Poupa Tempo foi um grande avanço, mas ia no Detran, dava lá certidão de nascimento, dava lá endereço, né, comprovante de endereço, etc, etc. Ia no outro órgão e tinha que fazer a mesma coisa. E tinha que colher a digital, a foto, tá certo? E a assinatura digital. A gente começou a fazer uma licitação para fazer isso de forma terceirizada no Detran e para fazer isso de uma forma digital, né? Ter assinatura digital, foto, etc. E o RGD, a gente soube que estava fazendo uma licitação, ia comprar equipamentos para a mesma coisa. A gente falou, pelo amor de Deus, faz o menor sentido, a gente está no mesmo espaço, né? Vamos juntos trabalhar para que seja uma única entrada de informações e que a gente compre uma única vez esses equipamentos e as bases de dados até podem ser separadas, mas ter uma certa integração para que para o cidadão e para o serviço público isso mostre dessa forma. Eu vou te dar um exemplo que, por exemplo, o pessoal em Portugal, quando veio conhecer o Poupa Tempo, isso já 20 anos atrás, e montaram lá a loja do cidadão, que é o one-stop shop deles, eles fizeram isso, eles começaram para o cidadão, é um balcão único, que isso é muito legal. Né, em que a entrada é uma única vez para todos os documentos. E na retaguarda do serviço público é que a gente tem que fazer a coisa funcionar. Então, é esse tipo de coisa que não precisa ter a mesma base de dados, mas que seja uma única vez para o cidadão e ele enxergue isso e diga, olha, funciona. E na retaguarda a gente faz a coisa ser integrada. Agora, tem um outro problema que eu acho, e aí você tocou numa ferida, que é mais transparência dos órgãos públicos. Dados abertos. Isso que a gente também, com o MobLab, que é um laboratório, começamos a fazer. A hora que você abre dados e o serviço público tem muitos dados, ele não tem muitas vezes informação, e convida a sociedade civil, as startups, as universidades, as empresas privadas para trabalhar junto, isso é um ganho tremendo. Vou te dar um exemplo. Na Prefeitura de São Paulo, a hora que a gente abriu os dados da base de dados dos ônibus da capital, veio lá uma startup e fez aquele aplicativo Cadê o Ônibus? Em que você sabe se o ônibus está chegando no ponto ou não. Isso é ótimo para o cidadão, para o poder público, para todo mundo. E é muito mais rápido fazer desse jeito do que o serviço público ir lá, fazer uma licitação ou contratar uma das prós que você conhece, leva um tempão, custa caro e a gente não tem um produto adequado. Né? Então, transparência, dados abertos e interoperabilidade, né? Das bases de dados são fundamentais para a gente ir adiante e conseguir chegar nesse Brasil que vocês querem, que eu quero, que eu Isso é muito interessante, que você fala, né, e parece tão óbvio, né, que isso é imperioso, que tem que ser feito ontem e que anos e anos e anos se tenta ter uma identidade civil única, não se consegue, existem desafios técnicos, existem desafios culturais, como você falou, mas eu tenho a impressão, e eu estou de fora, então eu me sinto à vontade de fazer a pergunta, que talvez tenha algum obstáculo político. Eu não vejo na plataforma de governo, em nenhum nível de
de governo, né? Estado, município, federal, algum candidato verdadeiramente comprometido com a causa do digital. Por Uhum. que será? Olha, eu não sei, Fábio, mas ultimamente muitos estavam comprando essa ideia. A gente foi, inclusive, antes da eleição 2018, num evento importante ali na Alameda Santos, que vários candidatos, aliás, apresentado pelo Luciano Huck, foram lá para mostrar, e ele, inclusive, trouxe gente da Estônia, gente do Uruguai, gente de vários lugares para mostrar. E os candidatos, eu lembro Geraldo Alckmin, eu lembro vários colocando e mostrando. Por que que isso? Acho que até um tempo atrás, Fábio, ainda estava muito longe. Agora, com essa pandemia, inclusive, isso é mais do que premente. Aquilo que a gente falava, que, olha, um dia vai migrar tudo para o digital, está acontecendo e precisa acontecer. Então, eu não tenho dúvida que a gente vai ver muito mais candidatos, prefeitos, governadores, candidatos a presidente, falando sobre esse assunto, porque não dá mais. Não tem mais como o mundo ser diferente nesse momento. Agora, é um processo. Não dá para dizer, olha, em 2 anos a gente migra tudo. Por quê? Porque, apesar de conseguir migrar boa parte, se a gente não fizer a outra lição de casa, que é a inclusão digital e o aculturamento para que as pessoas que não sabem usar, a gente vai ter problemas sérios lá na frente, porque só vai poder usar quem conhece, quem sabe Isso, e quem tem acesso, né? isso. Eu queria chegar nesse ponto. Que bom que você tocou, né, da pandemia e como é que a pandemia vai acelerar esse processo. Muita gente fala, né, do mundo, né, o pós-pandemia, o novo normal, né, como se o mundo, né, ele parou na pandemia e ele vai resetar, vai se reiniciar. E eu acho que essa área, né, digital, ela já vinha acontecendo. A evolução, né, da adoção do digital pelo poder público já vinha acontecendo. O que a pandemia está fazendo é acelerar, né, esse processo todo. E quando acelera, o governo percebe que existem, sim, esses desafios que você mencionou, mas assim, benefícios que são hoje, né, talvez inomeáveis, mas que lá na frente vão fazer a diferença para propiciar não só mais acesso a serviços públicos, mas uma aproximação maior do cidadão com o governo. Coisa que já vem, né, sendo ensaiada há muito tempo. A gente vê o perfil digital dos candidatos, dos legisladores, dos membros do executivo, como isso está mudando a interação deles com o cidadão. E como o cidadão se sente confortável em defender ou em criticar uma pessoa, a depender do que ela consegue interagir com esse líder, com esse, né, parlamentar, nas redes sociais. Então, a educação que você menciona, eu acho que ela meio que a forceps, ela Uhum. está acontecendo por meio das redes sociais também. As pessoas estão aderindo, né? É uma fonte de informação fundamental. Hoje você tem acesso a absolutamente tudo. Por mais que digam que o Brasil é um país pouco conectado e que a população tenha pouco acesso, né? 70% da nossa população tem acesso à internet. Pode não ter computador, mas tem um smartphone, tem alguma fonte. Pode não ser uma internet 4G, mas ele tem algum tipo de conexão, né? Então, a conexão, a infraestrutura, de novo, para além da educação digital, para além dos desafios que o governo tem na adoção, mas a infraestrutura digital me parece ser também um tema muito importante a ser tratado de imediato para que a gente consiga fazer essa inclusão digital que todo mundo deseja, né? Não, com certeza. E eu acho que é o que você falou. A pandemia só acelerou as coisas, né, Fábio? Eu não tenho dúvida que a tendência é cada vez mais. Só que é isso também que a gente precisa avaliar. Tá bom, como é que a gente faz para, além de ter esses serviços eletrônicos, e eu tenho conversado com o pessoal do governo federal, o pessoal do governo estadual e municipal, vamos ter muito mais. Agora, eles precisam ser acessíveis. Aí entra um ponto muito importante, acessíveis no sentido das pessoas entenderem o que a gente está falando. Nós, da área de TI, principalmente, precisamos ter uma linguagem, porque como que a pessoa vai migrar de um serviço que ela vai lá, presencial, vamos pegar, poupa tempo, é presencial, eu sou bem atendido. Vou lá e tiro minha carteira de trabalho, tiro isso, tiro aquilo. Por que eu vou migrar para o digital? Bom, isso reduz custos para o governo, isso reduz uma viagem para o cidadão de ter que ir lá, reduz um monte de coisa. Mas pode ser mais confortável ele ter alguém para explicar. Precisa que a gente dê algumas, vamos assim, cenouras, né, para o cidadão olhar e dizer, não, é muito mais simples fazer desse jeito, por que você precisa ir até o poupa-tempo?
É isso que a gente precisa transformar. Algumas vezes a gente fala numa linguagem muito complicada, a gente coloca serviços que as pessoas acham que é uma coisa do outro mundo. Não. Se a gente não conseguir mostrar que com isso as pessoas melhoram a qualidade de vida, que elas têm mais tempo para fazer outras coisas, muita gente pode não migrar. Então, a importância da gente transformar tudo isso numa linguagem, aliás, é um dos projetos de lei que eu apresentei na Câmara, que eu chamo de linguagem simples. Como é que a gente transforma o que é TI, o que muitas vezes é complexo, para o cidadão comum entender e dizer, isso que você está falando, com isso, com certeza. Você só dá o clique aqui e resolve meu problema, eu topo, no celular, aqui e ali. Agora, o governo, e aí os vários governos, têm uma responsabilidade tremenda para que essa inclusão digital aconteça. A gente vê agora, por exemplo, na pandemia, parte da população, uma parte significativa, está isolada e a parte mais vulnerável, por exemplo, as escolas. Como é que a gente consegue ter um ensino público de qualidade se parte dessa população que frequenta, que usa esse serviço, ou não tem internet em casa, ou tem só no celular, é uma coisa que o sinal é uma coisa complicadíssima, ou tem mais de uma pessoa em casa, então não tem computador para todo mundo. Então, isso a gente precisa discutir como é que a gente faz que tenha na cesta básica, assim como saneamento básico, assim como saúde, educação, a questão da inclusão digital. Porque se a gente não fizer isso, uma parte, você falou 70% tem, mas 30% da população ainda está, e mesmo esse 70%, uma parte significativa, tem com dificuldades. Então, a gente precisa ter nos próximos anos uma política, seja do FUST, seja for, para conseguir recursos para que todo mundo tenha acesso, né, de fazer a inclusão digital com boa qualidade para a população toda. Isso é básico, isso é fundamental para a gente ir adiante, eu acho. Mas você acha que isso está caminhando existe para além, né, de projetos de lei que estão avançando, o executivo do município de São Paulo, de repente do estado de São Paulo, está de fato engajado nessa causa? Não, eu acho que o município está, como eu falei, a gente estava trabalhando na Secretaria de Educação, um pouco, a gente estava trabalhando isso também em outras secretarias, mas eu acho que isso tem que ser uma política nacional, Fábio. Isso. Vale só pensar do serviço eletrônico. Eu vejo o governo federal fazendo certamente, corretamente, migrando para serviços digitais. Mas eu não vi ainda o governo federal falar sobre essa inclusão digital. Isso tem que ser 3 níveis de poder trabalharem juntos, porque não é simples, você sabe melhor que ninguém, fazer disso numa comunidade, num cortiço, numa favela. Ou seja, a gente precisa trabalhar fortemente com recursos para que isso aconteça, o que também é muito difícil num tempo como o nosso, de crise, de pandemia, né, de crise econômica. Mas, assim, tem que estar na cesta básica de, assim como a gente reivindica, saúde com qualidade para todos, educação com qualidade, transporte público e inclusão digital para todos. Eu acho que assim, é pressuposto para estar dentro dessa cesta básica para todo mundo, para todos os partidos, está certo? Essa é a minha avaliação. E a gente tem que cada vez mais, né? Concordo. Agora, o outro ponto... Concordo e assim... fala. Não, esse aprimoramento. Então, por exemplo, quando no Poupa Tempo, no Descomplica, o que a gente fez, principalmente agora no Descomplica, que é o Poupa Tempo municipal? É o Descomplica Digital. O que é o Descomplica Digital? É você ir num posto pequeno do Poupa Tempo, tem um orientador ao cidadão que te mostra ali com o laptop, olha, o serviço que você veio fazer aqui, a próxima vez você faz na sua casa. Então, é esse trabalho contínuo para ajudar essas pessoas a entenderem que aquilo que eles estão querendo não precisa ser mais presencial. Só que isso é um processo, isso vai levar muito tempo, tá certo? Para que a gente consiga envolver todo mundo e todo mundo entender, ou pelo menos a grande maioria da população, usar via internet, via o celular, esses serviços que estão migrando para o digital. Concordo com você, mas você sabe que no governo federal, eu tenho acompanhado isso com um pouco mais de detalhes, o desafio de fato é gigantesco. Você sabe, foi catalogado, isso em 2018, tá? Não é nem recente, que o governo federal presta... Voltou? Voltou? Voltou, agora voltou. Tá. Voltou. Foi catalogado em 2018
pelo governo federal, coisas que, obviamente, eles não sabiam, por essa falta de sinergia e coordenação na definição, né, das funções de cada área, mas que o governo federal tinha lá o equivalente a 3.500 serviços que eram prestados ao cidadão, no âmbito federal. E aí houve, né, esse compromisso de que, poxa, vamos digitalizar todos os serviços. Já digitalizaram aí mais de 35%, estão avançando, tem uma meta de até o final deste mandato presidencial que eles consigam digitalizar todos os 3.500 e tantos serviços, mas você tem toda a razão quando você fala que não existe integração entre agora, né, a tecnologia para prestar esse serviço e a educação. Eu não tenho acompanhado também ações muito... Existem ações esparsas, é verdade, mas assim, ações de Estado mesmo, né, de transformar a educação brasileira, né, incluir educação digital nos currículos, isso de fato não tem se mostrado muito presente, né, nas minhas andanças por aí. Mas vira, obviamente, em ano eleitoral, né, e com essa premência, essa necessidade gigantesca da gente avançar com isso, vira uma bandeira de campanha que certamente vai mobilizar muita gente. Isso eu acho que é suprapartidário, eu acho que isso, inclusive, pode fazer com que haja uma mobilização de legislativo, de outras, né, casas aí que possam se sensibilizar sobre a importância de avançar no tema da educação digital. Como é que você vê os governos, né, e aí, assim, pelas suas andanças por aí também, andanças, né, pré-pandemia, se mobilizando para fazer algo a respeito disso na educação? Eu sei que falta, mas já tem sido feito alguma coisa? Você vê alguma coisa, pelo menos sendo gestada, que vai trazer resultado lá na frente? Não, olha, vamos ver. A Prefeitura de São Paulo, onde eu estava mais próximo, a Prefeitura está fazendo a mesma coisa que o governo federal está fazendo já há 3, 4 anos, até mais. É digitalizar os seus serviços, de todos os tipos. Você falou os 3.500 do governo federal, a Prefeitura tem aí 1.200, 1.300 serviços. A gente estava fazendo isso e quase todos não, uma boa parte já estava digital. A educação no município estava fazendo um trabalho que todos os CELs tenham seus laboratórios digitais. Mas o que eu acho que falta é o que você disse, Fábio, é uma política que aí não depende só do governo A, B ou C, mas aonde a gente quer chegar nos próximos 20 anos, próximos 15 anos. É uma política de pensar o seguinte, e é o que vocês estão fazendo com o país digital. Olha, a gente quer não só digitalizar todos os serviços, mas a gente quer ter inclusão digital para todo mundo. A, B ou C e que podem mudar aqui e ali, isso seja uma política pública de médio e longo prazo. Isso sim eu acho que falta. Talvez um governo entre, faz de um jeito, faz de outro, porque é isso que a gente precisa pensar para o país. Não é só a coisa, não importa se o governo é o do PT ou o governo é do Bolsonaro. O que a gente quer para a nossa educação? Que todo mundo tenha uma educação de qualidade. O que a gente quer em relação à questão digital? Que todos os serviços sejam digitais e que todo mundo tenha condições de ter uma inclusão digital. Isso é inclusão social. Ou seja, são essas grandes políticas que a gente tem que firmar acordos para que isso aconteça de fato. Aí sim, eu não tenho dúvida, porque não adianta nada a gente ter. Eu sou vereador pela cidade de São Paulo, você sabe. Ter lei. Não é a lei que resolve o problema. São programas de Estado, também de governo, mas de médio e longo prazo, que permitam que a gente possa, aqui e ali, mudando coisas. Um governo é mais direito, mais de esquerda, talvez faça de um jeito, de outro, mas, no fim, a gente alcance isso. Como é que a gente consegue ter o país, um Brasil digital, né? Quais são os passos? E vocês fizeram muito bem, vocês colocaram lá vários passos. Esses passos precisam estar inseridos para todos os governantes que vão assumir a partir de agora. Isso tem que estar muito claro na cabeça de todo mundo, porque se não tiver, a gente vai continuar batendo em pedra, entendeu? Com certeza. Entendo que os governos precisam se mobilizar, mas também acredito que a sociedade deva fazer a sua parte. Estamos em ano eleitoral, né? Não sabemos quando exatamente vai acontecer, mas as eleições municipais vão acontecer. Você vê a sociedade civil organizada com uma mobilização e uma voz
que possa influenciar os candidatos, né, as prefeituras, os mais de 5 mil municípios que a gente tem no Brasil, a adotarem uma postura diferente em relação a isso? Você acha que é meio que para inglês ver, porque assim, todo mundo se mobiliza, né? Todo mundo manda propostas, sugestões para planos de governo, tá todo mundo querendo contribuir. Você acha que isso conta mesmo ou é para inglês ver? E se conta, Não, pode ter certeza que o Brasil País Digital vai dar sua contribuição. não, conta, é importante. Eu vejo uma parte da sociedade organizada para isso, mas ainda falta bastante, porque é aquela coisa, também é fácil colocar a culpa ao governo é que não fez, tá Isso. certo? Então, como é que a sociedade, aí eu vejo vocês, eu vejo Abis, Brascom, vejo tanta gente trabalhando nesse sentido, mas eu acho que a gente tem que chegar ainda em muito mais gente e tem que mostrar o que isso representa, porque quando a gente fala Brasil, país digital, para quem é do meio é fácil, a gente entende o que a gente está falando, mas para a população mais comum, a gente precisa fazer isso chegar, e para os candidatos também, para dizer, olha, isso reduz custo, isso melhora a qualidade de vida. A gente vê, por exemplo, o exemplo do Poupa Tempo, há 20 e poucos anos atrás não tinha o Poupa Tempo. A hora que a gente implantou com apoio político, hoje eu não consigo pensar a sociedade sem ter um Sem one-stop Poupa shop. Tempo. E cada vez mais não é o presencial, vai ser um digital, tá certo? Então, é nesse sentido que tem que estar dentro das prioridades de todo mundo para as pessoas entenderem o que a gente está dizendo e a envolver mais a sociedade civil, universidades, as startups, que eu acho que são tão importantes, as grandes, né, empresas. Não é simples a gente conseguir fazer essa leitura de quem não está dentro do processo. Agora, eu acho que tem que, e cada vez mais, todo mundo está percebendo o que tem de candidato, que eu tenho conversado a vereador, dizer, mas eu não sei mexer aí, como é que faz live, como é que faz isso, como faz aquilo, né? Agora, na pandemia, todos os alunos que estão em casa, como é que a gente vai fazer para fazer chegar isso para eles? Uma coisa é meu filho, que estuda numa escola privada. Outra coisa é o pessoal da população mais vulnerável. É esse que a gente tem que fazer chegar. Só que, para isso, os governantes, a sociedade civil, têm que dizer isso é prioridade. A educação pública de qualidade passa pelo digital hoje. Eu não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida. Então, mas você tocou num ponto importante. Eu não sei como faz, né? Como é que faz? No passado era, eu não sei como faz e nem quero fazer, porque eu não entendo de tecnologia e não quero entender. Essa aceleração provocada pela pandemia, infelizmente, a gente teve que ter esse evento para que houvesse essa aceleração, eu acho que ela está trazendo, né, uma curiosidade maior e está trazendo acessos maiores. Então, quando você vê o que o governo do Estado de São Paulo está fazendo para o seu plano de retomada de aulas, né, tanto no Estado como no município. O Rio de Janeiro, né, o Piauí, o governo do Distrito Federal, eles estão digitalizando as aulas. Estão digitalizando as aulas, mas vai ser muito difícil fazer com que as pessoas consumam o conteúdo. Vai ser difícil. Mas as pessoas já têm esse conteúdo disponível. É o melhor modelo? Não sei. Muito provavelmente não. Pode ser aprimorado? Será. Os meus filhos também estudam, né? Temos o privilégio de poder dar a eles, eu tenho 4, né, uma escola privada, que tem lá, de um dia para o outro, os caras digitalizaram todas as aulas e começaram, mas assim, dificílimo fazer com que eles prestem atenção, que eles se engajem. Para eles, o presencial é muito mais legal. Mas está mudando. Para todo mundo. Eu acho que vai ser um mix das duas coisas. Agora, não substitui, em algumas áreas, o digital não substitui. Mas lembrando sempre que o digital é um meio para a gente ter um ensino de qualidade. Então, esse meio que tem que ser muito aprazível, que as pessoas têm que estar olhando e dizendo, que legal. Por exemplo, uma das coisas, games. A gente lançou aqui na Câmara a Frente Parlamentar de Games. Por que isso? O Brasil é um dos maiores produtores de games no mundo, Fábio. É uma loucura. E a gente não sabe disso. E é um mercado tremendo de trabalho que não tem apoio, muitas vezes, dos governos para que a gente faça mais games. Por que games? Porque a juventude gosta de games e dá para aprender, dá para você ensinar através de games, o que é muito legal. Então, você usar as diferentes tecnologias para isso é fundamental. Tá certo? Então, é esse tipo de coisa que eu acho que... Agora, por exemplo, precisa envolver... Não é fácil envolver na Câmara. A gente está lá tentando votar o projeto de lei na Câmara Municipal de simplificar o licenciamento de antenas. Por que isso é importante? Para o sinal do celular
na periferia de São Paulo, e mesmo no centro, que a gente está com problema. Até o vereador entender a importância disso e dizer, pô, mas isso é bom, é necessário, é absolutamente indispensável simplificar o licenciamento de antenas. Então, tem que ter um movimento junto para pressionar também o legislativo para aprovar um projeto desses, tá certo? E assim por diante. As pessoas estão percebendo a importância do digital. Isso também é muito legal. E percebendo que não dá mais para viver sem. Então, como é que a gente faz para avançar mais? Não é simples, mas a gente precisa avançar. Games. Muitas pessoas, né, e talvez, né, alguns dos que estejam aqui, né, conosco hoje, imaginam que games são, né, os joguinhos de videogames que estão lá única e exclusivamente para entreter as crianças. Mas queria que você falasse um pouco mais sobre como os games estão sendo utilizados na educação, para transformar em lúdico o aprendizado. Eu tenho exemplos aqui em casa e eu acho sensacionais as plataformas gamificadas de educação que estão sendo desenvolvidas para abrir a cabeça dos jovens, tirá-los do videogame que pode, lá na frente, né, mexer alguma sinapse, acelerar algum raciocínio, mas como o game sai da diversão e passa a trazer conteúdo estruturado para que as pessoas possam, né, seguir aprendendo, independentemente delas estarem ou não presentes na sala de aula. Não, a educação aqui no município tem feito isso, tem feito parcerias para matemática, para língua portuguesa. O que tem de games que hoje são muito mais atrativos é muito legal. E a gente vê, por exemplo, o Alexandre Schneider, foi secretário municipal de educação, era um cara que tinha cabeça aberta. Então, não só nos games, mas, por exemplo, ele fez lá o pátio digital, que era a ideia também de você colocar o que a criança está comendo no almoço, no lanche, e todos os pais saberem. Então, assim, ao mesmo tempo, essa ideia de você trabalhar junto e transparente, né? Tem que ser transparente, tem que ter dados abertos, que é outra coisa importante. E dados que permitam, não que você saiba quanto cada cidadão ganha ou qual o valor do IPTU, mas que você anonimize isso e consiga, com essas informações, poder fazer políticas públicas e poder dar rumos. Mas voltando aos games, é fundamental. Eu vejo meu filho de 14, minha filha de 11, eles adoram. E a escola, aos poucos, está usando, né, essa coisa de jogar, né, aqueles joguinhos que na minha época era Atari, eram umas coisas meio do arco da velha, de uma forma inteligente. O que tem hoje de empresas na educação que estão trabalhando junto para usar esses games para as diferentes áreas é uma coisa maluca. Você entra ali no Google, você percebe, são muitas empresas e tem um mercado tremendo para fazer isso, que é muito legal, né? Que é muito legal. Boa, boa. E privacidade, Daniel? Você falou, né, sobre dados e precisamos usar para fazer políticas públicas. Então, vou fazer até duas perguntas, né? Como é que você já está notando o processo de formulação de políticas públicas com base em evidências, né, os dados à disposição dos formuladores de políticas públicas e por meio deles, né, a estruturação de projetos de lei? E como é que o tema privacidade e proteção de dados é incorporado em projetos como esse de games ou o projeto, né, que você mencionou aí de descomplicar aí a terminologia das tecnologias tecnológicas para favorecer o acesso à população? Bom, a gente tem que seguir a Lei Geral de Proteção de Dados, que, aliás, está para entrar em funcionamento, é uma maior discussão, vai entrar, não vai entrar. Aliás, já foi prorrogado para o ano que vem. Sei que foi prorrogado, mas está a maior discussão da medida provisória, e uma das coisas que falta é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que isso está na lei, mas até agora não foi criado, que era muito importante. O que a gente precisa ter claro? Que a gente precisa poder usar esses dados de forma anonimizada, como eu falei. Usar esses dados para fazer políticas públicas. Eu fui, por exemplo, à Espanha uma vez e vi lá na Vivo o pessoal fazendo uma coisa interessantíssima, usando os dados de todo mundo, né, dos navios que chegam em Barcelona e para onde vão os turistas. E eles conseguem ter informações rápidas, né, com os celulares dessas pessoas, para onde é que eles estão indo, o que eles frequentam, tal, para você ter uma política de turismo em Barcelona. E tem N exemplos, né, para isso. E não necessariamente você vai entrar
na informação daquele cidadão, mas você usar a informação daquele conjunto de cidadãos para aí sim Isso. fazer uma política pública. Eu vou dar outro exemplo. Na Prefeitura de São Paulo, como é que a gente ampliou os pontos de Wi-Fi que estavam em 120 pontos? A gente fez um credenciamento, chamou empresas e elas falaram, eu quero, porque eu quero ter os dados do cidadão que vai usar o Wi-Fi. Eu falo, não. A gente quer só que você fale o nome, né, da pessoa, tem o número do celular. Por quê? Porque o importante nesse momento é proteger o cidadão para que ele não fique recebendo aqueles 50 mil coisas que ele recebe na internet, no celular, um monte, né, de propaganda, e, ao mesmo tempo, usar esses dados para transformar a informação que reverta para o cidadão. Porque isso é uma das coisas importantes, Fábio. Como é que a gente faz que tudo isso que a gente está falando reverta para o cidadão? Esse é um tremendo desafio. Por isso que eu sempre defendo, a tecnologia é um meio para melhorar a qualidade de vida do cidadão e o foco tem que ser o que o cidadão precisa. Não adianta nada eu ter serviços eletrônicos ou games ou a internet das coisas, se isso não for para resolver um problema que é do cidadão premente. A gente pode fazer uma coisa maravilhosa, mas você chega lá e diz, e isso resolve o que da minha vida? Então, é o contrário. O que o cidadão está precisando e como é que a gente pode usar toda a tecnologia já existente para resolver esse problema? Então, é isso que é. E isso, por isso que precisa o foco ser no cidadão. E ele nos dizer, e nós hoje temos tecnologia tremenda, você sabe, melhor que ninguém, para resolver boa parte dos problemas, tá certo? Então, é isso que a gente precisa avançar muito, entendeu? Um ponto polêmico aqui que eu vou trazer que tá me deixando meio encafifado ultimamente, Daniel. Está essa pandemia, o número, né, de contaminados crescendo descontroladamente, problemas de monitoramento de onde tem disponibilidade de vagas, onde não tem, as pessoas ainda meio perdidas, sem saber se sai, se não sai, se tem isolamento, se não tem isolamento. Existe tecnologia que, né, tecnicamente o pessoal chama de contact tracing, né, que é uma tecnologia que vai monitorar, de repente, sei lá, o celular da pessoa, se a pessoa está contaminada. Ela foi contaminada, então ela vai entrar numa aplicação, ela vai dizer assim, olha, estou contaminado, e aí o Estado vai monitorar se essa pessoa saiu, se não saiu, ou se alguém que não está contaminado está do lado de uma pessoa contaminada, ela recebe tudo de forma anonimizada, como você falou, né, recebe lá um aviso dizendo, olha, você esteve em contato com uma pessoa que teve aí o diagnóstico positivo do Covid, então vá fazer o teste para ver se você não pegou. Em Uhum. alguns países, isso vem sendo, sempre com polêmica, né? Porque mexe com dados sensíveis, mas em alguns países isso vem sendo implementado, meio que a forceps por alguns governos, outros que já entenderam e pactuaram com a sociedade de que isso é fundamental para coibir o número de contaminados. E no Brasil esse tema ainda não está, diria que, na pauta do dia. Você acha que ele deveria entrar? E se sim, isso deveria ser puxado pelos governos do Estado ou o governo federal? Não, com certeza tem que estar na pauta do dia. Eu acho que o governo federal tinha que estar à frente disso, mas eu acho que o governo federal não acha que a gente está vivendo um momento, né? Acho que é uma gripezinha. Então, o que eu acho? O isolamento continua. Acho que a gente tem que ter mais transparência, inclusive governos estaduais e municipais. Uma das coisas que eu propus um projeto de lei é que a gente pudesse ter uma lei que dissesse que o cidadão pudesse, via internet, via celular, ter informações diárias sobre número de leitos que estão ocupados, quais são as regiões que têm maior número de casos, e etc, 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 tá certo? Quanto mais transparência, melhor nisso, em todos os níveis, tá certo? Agora, acho muito importante, eu coloquei em contato as operadoras de telefonia com o governo municipal e com o governo do estado. Eles estão fazendo isso em outros governos e aí deu uma polêmica. Não, vão monitorar a vida das pessoas, né? É uma discussão que tá muito premente. Eu acho que é uma discussão importante e não acho que seja o caso nesse sentido de monitorar a vida das pessoas. Eu acho que é uma questão de saúde pública e que a gente precisa ter informações. A gente está vendo que isso está acontecendo na França, está acontecendo na Alemanha, acabou de entrar lá um aplicativo. Enfim, acho que a gente precisa, sempre com muito cuidado, entrando no nosso
na nossa privacidade. Então, o limite entre a privacidade, né, e o limite da questão de usar os dados, e alguém estava falando aqui, que os gestores públicos parcerias com universidades, com startups, muitas vezes a gente consegue rapidamente transformar esses dados em informações. E aí sim, eles são fundamentais. Então, por isso que eu defendo muito parcerias entre o setor público e o setor privado, sempre com lá normas e procedimentos do que pode e que não pode usar, para usar, inclusive, esses dados, tá certo? E tem que ter a lei. Isso, né? Não, perfeito. Né? Isso eu sou testemunha em relação à sua abertura, né, com o setor privado. Né? Você já vem, né, desde a época, né, antes até da secretaria, mas a gente passou a ter contato um pouco maior, né, quando você assumiu a secretaria. E, de fato, né, uma gestão aberta, uma gestão transparente, uma gestão inclusiva, que sempre trouxe, né, o setor privado, as associações, para o outro lado da mesa. E que, na verdade, não sei se é o outro lado da mesa. Né? Eu acho que é o mesmo lado da mesa, porque todos estão aí rumando para uma mesma direção. Daniel, eu não gosto dessa atitude do Instagram de cortar as lives depois de 1 hora. Então, para evitar que isso aconteça, eu vou caminhando para o fim. Eu queria agradecer, antes de tudo, a todas as pessoas que estão aqui compartilhando suas opiniões. Tem aqui uma pergunta que eu vou fazer, talvez, no final aqui. De fato, é muito importante que a gente tenha pessoas como você, Daniel, no setor público, trabalhando em pró de, né, e como diz o nosso slogan, né, um país mais digital e menos desigual. Espero continuar tendo você aí, não só, né, em São Paulo, mas tendo também a possibilidade, né, de servir o seu país aqui em Brasília. Você é uma pessoa que precisa, eu acho que é o que naturalmente contamina as pessoas com seu entusiasmo, com o seu conhecimento técnico, com a forma, como disseram várias pessoas aqui, né? Você é o senhor Descomplica, não só fazendo referência ao programa que você criou, né? A estrutura de serviços públicos digitais que você criou, mas a forma como você se expressa, a sua leveza, a forma como você interage com as pessoas. Eu acho que é um exemplo para vários gestores públicos. Eu fico muito feliz de ter tido a oportunidade de ter você aqui na live do Brasil País Digital. Mais uma vez, essa é uma iniciativa que tem a ABS como uma das principais, né, um dos principais padrinhos, né, a Associação Brasileira de Software. Temos mais de 15, acho que são 17 entidades que já apoiam o nosso movimento. É um movimento totalmente digital que tem como objetivo simplificar e trazer temas de tecnologia para a política, para que os governos possam entender a importância de trazer esse tema para a ordem do dia, para a pauta principal das suas realizações, dos seus projetos. Daniel, eu queria te dar a palavra aí para você se despedir do pessoal, mas te agradecendo mais uma vez. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns aqui pelo sem número de pessoas que estão aqui corroborando com as minhas impressões, que de fato acompanham, né, o seu dia a dia e que sabem que você é um cara comprometido, um cara aberto e, no meu modo de ver, né, já te disse isso algumas vezes, um dos gestores mais digitais que a gente tem hoje no Brasil. Então, obrigado mais uma vez e sua palavra aí para encerrar. Não, obrigado pela oportunidade, Fábio. É um grande prazer a gente estar aqui. Acho que deu uma travada aqui um pouquinho, mas nesse lema, né? Um país mais digital e desigual, né? A gente praticamente, eu acredito também muito no setor público. Eu acho o setor com qualidade, tem gente muito competente no setor público e em parceria com a área privada a gente pode fazer muitos. A gente só precisa pensar junto esse caminho, essa estrada de como chegar lá. E para isso, eu não tenho dúvida que a gente tem que pensar na inclusão digital, que é fundamental, pensar nesse aculturamento e pensar, de fato, em dúvida que tanto a área pública quanto a área privada tem que caminhar de mãos dadas para isso. O poder público sozinho não vai conseguir resolver todos os problemas, está claro isso. Então, por isso, a
Perfeito. Importância do apoio à ABS, faz trabalho brilhante, né, e muito importante. E, independente do governo A, B ou C, a gente tem que continuar nessa balada, nessa toada, para a gente conseguir chegar onde a gente quer chegar, que são serviços públicos de qualidade para todo mundo, através do meio digital, é fundamental, inclusive para combater corrupção, como algumas pessoas falaram aqui, né? Obrigado pela oportunidade, Fábio, e vamos ficar em contato, é sempre muito importante a gente estar próximo e pensar junto como ir adiante. É isso. Obrigado, Daniel. Seguiremos juntos. Pessoal, toda quinta-feira, às 5 horas, a gente tem uma live. Eu costumo alternar com o Andriei Gutierrez, que é um cofundador também do Brasil País Digital. Semana que vem tem mais. Obrigado a todos pela participação. Voltem sempre. E é isso. Lutando sempre por um país mais digital e menos desigual. Grande abraço a todos. Daniel, tudo de bom. Valeu. Tchau, um abraço. Até.